Salve meu povo, aqui é Gle Ribeiro na voz e está começando mais um Resenha do Gle. É isso mesmo, seu podcast cultural, sempre falando sobre música com aquela pitadinha de geografia, papai. É desse jeito. Antes de mais nada, quero agradecer a nossa audiência que está crescendo diariamente, semanalmente. Damos graças, muito obrigado a todo mundo que está compartilhando esse episódio e fazendo a mensagem chegar cada vez mais, promovendo então esses debates culturais, geográficos, científicos e coisa arada, tá certo? E no episódio de hoje vou falar então dos movimentos econômicos sendo observados no mercado musical. Os movimentos econômicos, então, eles vão acompanhar também os movimentos geracionais, sobretudo aqui no contexto brasileiro, onde eu vou me ater um pouco mais. Pois bem, dando então uma pequena googlada, uma pequena pesquisada aqui na internet para conhecer um pouco mais sobre essa palavra boomer, dei uma breve pesquisada aqui e o que diz? Que são pessoas nascidas então nesse boom geracional pós Segunda Guerra Mundial, né? Entre 1945 e 1965. Ainda através de pesquisas da internet, encontra-se que características comuns então dos boomers seriam o consumo desenfreado e a submissão de outras pessoas em prol de seus ideais, né? Além de um humor de certa forma violento e preconceituoso. Além disso, uma característica praticamente principal aí dessa geração seria então os objetivos de vida traçados muitas vezes em prol do mercado de trabalho dito tradicional, né, das grandes corporações, sejam elas públicas ou privadas, além dos objetivos de vida praticamente homogêneos, como construção da sua própria residência, né? Comprar uma casa, construir uma casa, enfim. A famosa corrida dos ratos, né? Onde essa geração, na vida adulta, né? Logo no início ali da faixa dos 20 anos, mais ou menos, muitos já eram casados e construíam suas residências e adquiriam uma profissão e nela ficavam até os dias de hoje. E isso tem bastante a ver com o momento em que o país estava passando, né? Aqui no Brasil, um movimento de industrialização, de êxodo urbano, né? Êxodo rural, né? Chegada das populações nas grandes cidades, expansão das cidades, né? Inserção da mulher no mercado de trabalho, uma série de outras razões que faziam com que o estímulo à conquista de um ofício, né? Uma profissão específica e a conquista de uma moradia fossem objetivos comuns dessa geração, né? Haviam, claro, profissões diferentes, é óbvio, mas muito essa questão de uma profissão só ao longo da vida inteira e tendo nessa formação, nesse ofício, o seu objetivo cumprido, digamos assim. E o que eu quero dizer com isso? Que no mercado musical haviam contextos parecidos nessas gerações e que são distintos das gerações atuais. Então, a grosso modo, podemos dizer que algumas décadas atrás no mercado musical haviam mais empregos formais e empregos permanentes do que na atualidade. E consequentemente, então, os objetivos atualmente vão ser diferentes, né? Mas pra gente dar uma recapitulada, então, para fazer uma produção então de uma música, né, de um álbum, era necessário que os artistas eles recorressem, né, a um estúdio profissional, que era então um verdadeiro palácio da música mesmo, né? Estúdios imponentes, bem localizados, né, em áreas nobres das cidades, inclusive nos centros, nas metrópoles brasileiras, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Então, para qualquer tipo de gravação, os artistas tinham que estar nessas cidades ou até mesmo sair de sua cidade natal para poder chegar nas grandes capitais e terem acesso a esses estúdios profissionais. Isso só para ter a gravação, né? Mas para poder lançar, para poder ter uma circulação, então era necessário ter um contrato com as gravadoras, né? E dentro dessas gravadoras, a estrutura era bastante similar à estrutura de uma empresa convencional, de uma grande empresa convencional, né? Das multinacionais, uma vez em que inclusive as próprias gravadoras eram multinacionais também, né? Então os artistas se deparavam então com uma grande estrutura que consiste, a grosso modo, no que? No diretor artístico de gravadora, no diretor de repertório, diretor de marketing e na própria sala de gravação mesmo, um engenheiro de som responsável por controlar
as máquinas gravadoras, né? Porque antes dos computadores, né, dos softwares de gravação, eram gravadores de fitas e máquinas de gravação, que era uma espécie de mesa de som com gravador embutido, digamos assim. Mas enfim, havia um engenheiro de som que controlava essas máquinas, o produtor musical que desenvolvia a gravação junto com os artistas, né, os arranjos, muitas vezes a própria composição também. Os arranjadores, as músicas antigamente tinham seus arranjos feitos sob medida, né? Então havia a presença do arranjador e de diversos músicos contratados, né, para fazer metais, para fazer couro de voz, para fazer cordas, né, violino, violoncelo, enfim, percussionista. Então, mesmo uma banda de uma formação tradicional, um quarteto, um quinteto, contava com a presença aí de 6, 7 músicos além da própria banda, arranjador, produtor musical, engenheiro de som, assistente de gravação, que era uma espécie de hold, né, que fazia ali a montagem dos instrumentos, organizava a disposição dos amplificadores, das caixas de retorno, dos microfones, enfim, fazia toda o feng shui ali do estúdio, da organização da gravação. Então isso com certeza elevava os custos de produção, mas também chegava a um resultado satisfatório, né? Porque eram grandes equipes, né? Equipes que acabavam fazendo parte das grandes produções nacionais. Então eles eles pegavam completamente, né, o modus operandi, né? Pegavam a manha do negócio e faziam grandes produções. Poucas essas chegavam a ser acessíveis para os artistas independentes, né? Além disso, esse trabalho, depois de gravado e de lançado, contava então com uma mídia muito centralizada, né? Uma mídia tradicional, que envolvia então programas de televisão, programas de rádio e mídia impressa, né? Jornais e revistas. O sol, digamos assim, ele era menos democrático, né? Mas quando ele brilhava muito forte, né? Porque, vamos supor, o artista independente, ele tinha menos espaço do que hoje em dia, mas quando ele conseguia deixar de ser independente, né? Se vincular a uma grande gravadora, então esse disco iria para as mídias especializadas, que nem especializada em música, né? Revistas de variedade, mas vamos supor, revista Veja, revista Isto É, revista Playboy, enfim, uma série de revistas que existiam na época, canais de televisão, né? Programa do Faustão, programa do Chacrinha, do próprio Raul Gil e as próprias rádios espalhadas pelo Brasil inteiro. Então existia realmente esse lançamento de artista, né? Era uma coisa quase que automática. O Brasil não conhecia um artista e de repente ele era lançado e as pessoas passavam a conhecer, porque todas as pessoas consumiam as mesmas fontes de informação e elas recebiam na mesma hora e com a mesma intensidade, né? Com aquele peso midiático, aquele peso das corporações dizendo: esse aqui é o artista que eu acredito e esse aqui é o artista que vai dominar o Brasil. Então, consequentemente, essa espécie de dominação do Brasil, ela se dava de maneira mais efetiva. Sendo assim, os objetivos dos artistas, dos músicos, das equipes técnicas nesse momento era de conseguir se vincular às grandes corporações para poder então ter circulação do seu trabalho e consequentemente ter demanda de trabalho também, né? Conseguir atender as suas demandas pessoais e as demandas do mercado, né? Por exemplo, se era um produtor musical, um técnico de som, consequentemente tinha que estar afiliado a uma grande empresa para poder atender os trabalhos, né? E os artistas a mesma coisa, tinham que estar com as gravadoras para poder ter acesso às mídias e consequentemente ir divulgando seu trabalho. No entanto, com o passar do tempo, com a chegada então da internet, né, a famosa rede mundial de computadores, tudo virou de cabeça para baixo, tudo foi batido no liquidificador e as novas gerações ainda estão praticamente procurando os seus objetivos, uma vez em que aumentaram muito a possibilidade de escolha, né? Fazendo com que diversos caminhos possam valer a pena ou não, e também com que as coisas durem menos tempo, fazendo com que a gente tenha menos preocupação que determinada coisa seja para sempre ou não. Então esse fenômeno que ocorre na economia tradicional também passa a ocorrer no mercado musical, né? Com a diminuição das empresas, com a terceirização do trabalho ocorrendo de maneira cada vez mais efetiva, com o tempo de duração, digamos assim, do funcionário dentro de uma mesma empresa diminuindo, né? Hoje em dia, uma pessoa que está há 7, 8 anos em uma mesma empresa, ela é considerada um funcionário antigo, né? Enquanto antigamente as pessoas ficavam 30 anos, 35 anos na mesma empresa. E isso no mercado musical foi acontecendo também. Os projetos têm cada vez mais uma duração menor, mas uma intensidade muito maior de informações, né? Quando, por exemplo, hoje um artista vai lançar um álbum, 2 álbuns, já é considerado um artista consagrado quando ele tem 3 álbuns lançados, uma vez em que ele já lançou também cerca de 20, 30 singles, né?
ou 3, 4 EPs. Então as gravações elas são menores, mas são com lançamentos mais frequentes, e as fases da carreira mudam muito, né? Tu pode pegar um artista que está no mercado há 10 anos, ele já passou por 5, 6 fases e momentos diferentes, e consequentemente equipes diferentes também. Então tem menos trabalhos duradouros, né? Menos pessoas estão desenvolvendo mais atribuições, né? Ocorre de certa forma uma sobrecarga de trabalho, mas muitas vezes também essa sobrecarga ela é justificada e popularizada justamente pela dificuldade em manter a receita, né? Em manter o pagamento de tantas pessoas para fazer uma produção, e consequentemente isso já vai moldando o profissional, não só o profissional do futuro, mas o profissional do presente, né? Hoje um profissional do presente ele já desenvolve uma série de atividades para além da sua função como medida de sobrevivência, né? Por exemplo, eu acompanho muito o canal do Paulo Anhaia. É difícil falar Paulo Anhaia, né? Ele é um produtor musical, engenheiro de som. É um dinossauro, né? Todo mundo aqui que está ouvindo esse podcast e já ouviu Charlie Brown Jr., CPM 22, Ruge, Mamonas Assassinas, Oficina G3, Rita Lee, nem lembro mais. Todo mundo que já ouviu todos esses artistas e muitos outros aí da música popular brasileira, Paulo Anhaia já esteve no meio desse rolê. Ele trabalhava bastante com a parte de mixagem e masterização. Esteve à frente não, mas esteve como funcionário de grandes estúdios, né, em São Paulo, nos anos 90, anos 2000, e atualmente está trabalhando autônomo, né? Não estou fazendo propaganda para ele, nem me conhece, mas é só um exemplo. Atualmente trabalha como autônomo, né, fazendo mixagem, masterização, produção musical, produção de arranjo, curso online, consultoria, monitoria, enfim, ele faz um monte de coisa. Isso é só um exemplo de um grande profissional do passado que hoje em dia precisou se atualizar. Mas, como ele mesmo já falou, hoje o produtor musical que chega no mercado, ele faz todas essas partes. Realmente, hoje é muito comum um produtor musical se inserir no mercado. Ele vai atuar junto na escolha de repertório com o artista, na composição ou escolha de repertório, vai trabalhar o arranjo, vai trabalhar a captação, a gravação como um todo no momento do estúdio, a edição, produção, mixagem, masterização, e muitas vezes vai trabalhar também o lançamento, os planos de carreira, os objetivos de lançamento da pessoa. Muitas vezes vai para turnê junto, ou vai como músico contratado, geralmente tocando teclado no show, ou então vai fazer a técnica de PA, de monitor, vai fazer também muitas vezes a função de produtor, de empresário. Então hoje um profissional ele chega no mercado da música, muitas vezes para se manter no mercado, ele vai sendo ali aquele personagem vermelhinho lá do Ben 10, o quatro braços, né? Ele vai fazendo uma série de atribuições, fazendo uma verdadeira produção 360. Inclusive esse é um termo novo que se usa hoje em dia, né? Produção 360 de artistas. E essas relações elas estão então muito presentes no mercado de trabalho atual, né? Eu dei um exemplo do mercado da música porque é o mercado que eu atuo e posso falar, mas tenho certeza que está presente também em outras frentes do mercado de trabalho, né? Como a presença de aplicativos, né, onde a pessoa se filia e consegue oferecer os seus serviços e ser remunerada de acordo com a demanda de trabalho, regulada através desse aplicativo, fazendo a divulgação também através de redes sociais, ou o próprio contato de qualificação através de qualificações não tradicionais, capacitações online, fazendo com que haja então essa uberização, digamos assim, né, da economia, né? Esse é um termo que eu ainda não consegui me aprofundar bastante, mas funciona basicamente dessa forma, né? Que é a economia regulada através de aplicativos, de empresas não tradicionais, em que as empresas não são donas do produto em si, né? Elas são apenas atravessadoras, né? Elas vão fazer a ligação entre o trabalhador e o consumidor daquele produto, né? Como por exemplo o Uber, né? Não vai ter motoristas exclusivos da sua empresa, nem muito menos vão ter seus veículos, né? Cada motorista vem com seu veículo, se cadastra na empresa. O Airbnb é a mesma coisa, né? Não é uma rede de hotéis, né? A pessoa cadastra a sua casa e tal. E no mercado musical tem acontecido da mesma forma. Hoje em dia não é necessário mais uma grande gravadora para que o artista consiga desenvolver o seu trabalho, né? Ele pode utilizar os estúdios cada vez menores, cada vez com menos funcionários para produzir o seu material, digamos assim, audiovisual, difundir através das plataformas musicais, né? Spotify, Deezer, iTunes, Apple Music, Tidal, Amazon Music, enfim, uma série de plataformas, compartilhar com o seu público através das redes sociais, né? Então,
a título de encaminhamento, o que a gente pode, de certa forma, concluir com esse episódio é que o mercado musical ele está totalmente indissociado das outras esferas da sociedade, né, do mercado de trabalho tradicional, e é muito interessante que ele também está totalmente interligado com as condicionantes da globalização, né? O que acontece no mercado musical brasileiro acontece também mundialmente, porque estamos todos interligados através dos vetores da globalização, sejam eles horizontais ou verticais, né? E esse movimento geracional, esse movimento econômico, ele a princípio traz mudanças aparentemente na base, aparentemente no varejo, digamos assim, né? Porque o trabalhador, né, o indivíduo sofre a mudança, né? Ele percebe que realmente está trabalhando autonomamente, né? Não depende mais das grandes corporações. No entanto, as grandes corporações ainda existem, né? Nós podemos perceber que não existe mais uma grande empresa que vai acolher todos os trabalhadores, mas de certa forma os grandes aplicativos, as grandes redes sociais são também grandes empresas, né? Detentoras de grandes fortunas, de grande poder, né, capaz até de interferências políticas. Então a mudança ela ocorreu e ocorreu de maneira de certa forma vertical e horizontal. Um verdadeiro duplo escarpado globalizado. Tá certo, galera? Então, conta pra mim nos comentários, que na verdade não são comentários, conta pra mim lá no Instagram, @gle_ribeiro, se a sua área também sofreu mudanças, também está lidando com a uberização econômica, e mande esse episódio para alguém que possa se interessar. Com certeza tem muita gente passando por esse momento, e se não está passando, tem que se ligar, porque nós temos que estar atentos ao que vem ocorrendo em nossa sociedade. Tá certo, meu povo? Um grande abraço, viva a democracia, valeu, valeu!